gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito bom dia, boa noite, boa tarde a todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início a mais este culto, nós teremos então uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a direção, a bênção, a graça e a misericórdia e a inspiração também para tudo quanto nós fizermos aqui, que seja para a glória de seu santo nome e para a edificação do seu povo, não é? Aqui na terra. Então vamos orar todos agora. Gracioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos encontramos em Tua santa presença, ó Pai. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos estar falando com o Senhor, porque o véu foi rasgado na morte de nosso Senhor Jesus Cristo, isto indicando que o caminho para Deus estava agora livre para todos aqueles que o buscassem. Então, Senhor Deus, nós agradecemos por isso, pelas bênçãos, pela vida, pela paz, pela saúde, por tudo nós damos graças ao Senhor. Entregamos nossas vidas em Tuas santas mãos, ó Pai. Este culto que inicia agora, que o Senhor possa nos dar a inspiração para fazermos esse trabalho conforme a direção do Espírito Santo, ó Deus. Abençoa todos os meus irmãos que estão em conexão e ajuda-nos, dirigindo-nos, perdoando todos os nossos erros, nossas fraquezas, e nós pedimos tudo isto humildemente no santo e maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos ajude, não é? A escritura que nós vamos ler está aqui na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, não é? Primeira a Timóteo, capítulo 2, e nós começaremos a partir do primeiro versículo, não é? Lembrando que esta programação tem o oferecimento, a gentileza do Tabernáculo da Fé, que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste e também na cidade de Campinas. E o endereço e também os dias e horários de culto estão na descrição do vídeo. Todos os irmãos que interessarem entrar em contato conosco ou mesmo estarem conosco em nossas reuniões, nós estamos tendo reuniões agora nesse período de restrição de fase vermelha, em todo o estado de São Paulo, né? Estamos tendo as reuniões presenciais, obedecendo, assim, rigorosamente, os protocolos editados pelo nosso governador, né, do estado,
Então, se você desejar ir conosco lá, naturalmente não são tantas pessoas assim, não é? Nossas igrejas não são tão grandes, não é? Então nós podemos preencher todos os requisitos com 30% de ocupação do ambiente, com a desinfecção nas mãos, com álcool gel e também máscaras, também aferidor de temperatura. Tudo quanto é exigido nós estamos colocando em prática, então nós estamos fazendo a nossa parte como humanos, não é? Mas é claro que nossa fé olha para o Calvário. Ele, o Senhor Jesus Cristo, se manifestou para que então as obras do diabo fossem desfeitas, as obras das trevas, não é? As doenças, os vírus, as enfermidades. Acima de tudo, nós cremos no Senhor nosso Deus, Ele que é o nosso refúgio e fortaleza. Mas você está convidado, não é? Também tem aí o WhatsApp da igreja, se você quiser entrar em contato, está aí também, não é? Muito bom, já anunciamos a escritura, vamos ter agora também a parte de louvores, como sempre. Depois dos louvores nós leremos a Bíblia, a oração da fé, que é a corrente de fé que nós fazemos em todos os cultos, orando uns em favor dos outros, não é? Invocando o nome do Senhor, e também a leitura, o estudo da mensagem, a obra-prima, que já estamos quase para terminar também, não é? Então, vamos cantar agora, vamos adorar ao Senhor com a nossa alma, que os nossos cânticos saiam do profundo das nossas almas, através de nossos lábios, em louvor ao Senhor nosso Deus. Cantemos todos agora. Ao coro dos arcanjos eu uno meu louvor e adoro humildemente o grande Criador. Enquanto os passarinhos voando pelo ar entoam seus louvores, eu ergo meu cantar. Se às vezes sou tentado a ouvir a voz do mar, escuto então dos anjos o coro divinal. Eu canto em voz mais alta que a voz do tentador, e nesse mesmo instante renovo meu vigor. Nas horas de tristeza, nas lutas e na dor, nos dias de saudade do eterno lar de amor, eu ouço a natureza feliz rejubilar e sinto da harmonia a paz me confortar. A ti toda glória e louvores rendemos, Senhor do universo e Deus Criador.
reunidos rogamos as tuas santas bênçãos e graças ofertamos por teu grande amor. Ó fonte perene de bênçãos constante, fruindo tua graça queremos viver. Sustém-nos os passos, pois são muito vacilantes. Somente pela fé nós podemos vencer. Louvores rendemos por tua bondade, teu Filho querido nos destes na cruz. Sua morte nos trouxe perdão e eternidade e abriu-nos os portais para o reino de luz. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Ao fim do dia, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. E sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Bem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar.
luz surge o dia, já vis-me entoam seu louvor. Luz vem encher o mundo de alegria, vem de manhã, contigo estou, Senhor. Vem de manhã, alegre a natureza, dá seu louvor ao Deus da criação. Só com fervor eu busco mais pureza, eu venho a ti, ó Deus, em oração. Pai, quando enfim a luz fugir do mundo, já quando o céu escuro e negro for, vem conceder em teu amor profundo luz, proteção, descanso em ti, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Que o Senhor Deus aceite o nosso louvor, nosso cântico, que a nossa alma regozija quando canta, e aí você também canta junto, e o Senhor Deus recebe o nosso louvor. Amém, né? Graças a Deus. Então vamos aqui agora à leitura bíblica. Ou melhor, vamos fazer a oração da fé primeiro. Orar, fazer a corrente de fé, de oração, antes da leitura bíblica, por motivo que a leitura é um pouquinho extensa e nós gostaríamos de tecer alguns comentários nessa leitura. Então, primeiro nós oramos, aí a gente já tem o tempo mais assossegado para meditarmos na palavra de Deus, não é? Então oremos agora. Senhor Deus, Pai, no santo e poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós fechamos os olhos outra vez para pedir a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor em nosso favor, ó Pai. E o Senhor conhece as necessidades de cada filho. O Senhor conhece a necessidade de cada ser humano, meu Deus. Aquele que está angustiado, que está abatido por algum motivo, triste, Senhor Deus, aflito, oprimido. Ó Pai, socorre cada um, meu Pai. Aqueles que estão enfermos também, que o Senhor possa dar saúde a cada um. O Senhor conhece, ó Pai, cada enfermidade, o Senhor sabe como extinguir cada doença dos corpos, expulsar. Nós cremos no Senhor que é todo-poderoso, ó Deus. E também, Senhor, essa maldita pandemia que tem trazido mortes e mortes, tem deixado as famílias enlutadas, centenas de mortos num dia só, Senhor Deus, na nossa nação. Isso é coisa horrível, é coisa terrível. Tenha misericórdia, Senhor, protege-nos, dando-nos vitória, dando-nos cura. Aleluia. Protege cada um dos teus filhos, ó Pai. Ajuda a todos, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos, desde agora, meu Deus, e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Graças a Deus. Amém, Jesus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, né? Agora nós vamos então, sim, fazer a leitura bíblica conforme tinha sido anunciado, não é? Vamos aqui então agora, 1 a Timóteo, capítulo 2, começando no versículo 1.
Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que, digo a verdade, em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos a essa leitura. Nós lemos todo o capítulo, são 15 versículos, né? Lemos todo o capítulo e certamente seremos abençoados através de mais essa porção das Escrituras, né? Então aqui nós vemos o apóstolo São Paulo orientando a Timóteo, que na verdade Timóteo não foi assim chamado biblicamente de apóstolo, mas o apóstolo São Paulo disse que ele era como um filho para ele, não é? Então, apesar de ser um jovem já obreiro, um jovem ministro, ele acumulava sobre si muitas responsabilidades, não é? E São Paulo, então, estava dizendo essas palavras aqui que nós vamos recapitular, assim, de uma forma um pouco rápida, não é? Então ele diz assim: admoesto-te antes de tudo, pois antes de tudo que façam deprecações. Deprecações seria explanações ou pregações, não é? Orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Então, nós oramos por todos os homens, por todas as mulheres, não é? Às vezes nos chega um pedido de oração na igreja, que uma irmã traz, um irmão traz, não é? E às vezes aquela pessoa que por quem iremos orar, talvez nem tenha pedido a oração, né? Nem tenha tido conhecimento daquilo. E aquele irmão, aquela irmã traz aquele pedido, então você pode pensar, né, de uma forma ou de outra, você pode meditar, analisar. Por exemplo, se aquela pessoa tem sido convidada sempre pela irmã ou pelo irmão, vamos na igreja, vamos fazer uma visita na igreja, você não quer ir comigo hoje, fazer companhia e tal, e aquela pessoa sempre rejeita, não é verdade? Sempre está rejeitando. Então, é um aspecto esse aí, que você ora,
que ao pedir está ali, mas como que você teria aquela confiança para entrar no santuário de Deus em favor daquela pessoa, sendo que a própria pessoa está rejeitando todo o tempo? Então esse é um aspecto da questão, não é? Você ora, mas talvez você não tivesse aquela fé suficiente para entrar no santuário de Deus em favor da pessoa. Agora, existe um outro aspecto. A pessoa não tem conhecimento nenhum, nunca foi convidada e tal, e depois ela está precisando da oração da igreja, não é? Então, você ora também, só que já de uma forma diferente. Aquela pessoa talvez ainda não esteja ali na igreja por falta de conhecimento, por falta de chegar à hora, por falta de chamamento de Deus, alguma coisa assim, né? Mas você já tem mais confiança para entrar no santuário de Deus em oração em favor daquela pessoa, não é? Agora, vamos para um terceiro aspecto, mas vamos ler o segundo verso agora, né? Então era para orar em favor de todos os homens. Aí vem o segundo versículo: pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então é também um direito nosso, ou talvez um dever, né? Orar também pelos governadores, pelos que estão em eminência. Ele disse reis, porque lá na sua época era a época de reis. Mas nós podemos dizer pelos presidentes, né, que estão em eminência governando, porque muitas vezes Deus precisa usar uma autoridade para dirimir uma questão que se faz necessária, muitas vezes na própria nação. Então, Deus sempre está observando os governantes e às vezes, mesmo ele não sendo cristão, ele tem que obedecer uma norma, uma regra ou uma ordem do Todo-Poderoso, caso aquela ordem seja expedida por ele. Quer dizer, tem que obedecer, nem que não seja cristão, nem que não seja justo, nem que não seja devoto a Deus, não é? Se é que se pode dizer assim. Nem que ele não creia em Deus. Mas quando Deus ordena, ele tem que obedecer. Como Nabucodonosor, que ele não servia a Deus, ele não cria em Deus como um crente, não é? Mas em certos momentos ele teve que obedecer a Deus porque era uma ordem. Então, quando é uma ordem, o próprio diabo também tem que obedecer. Então, nesse ponto, você ora também pelos reis, pelos governadores, pelos que estão em eminência, para que nós possamos ter uma vida quieta. Outra coisa, cristão de verdade não se mete em questões políticas. E não fica brigando por causa de política e falando isso, falando aquilo e coisa. Pastor mesmo não fica falando em política na igreja. Se ele tiver que dar uma orientação em alguma circunstância, ele dá uma orientação para o povo e depois deixa aquilo por conta da consciência de cada pessoa e segue em frente, né? Não se fica discutindo partido político e quem é o melhor, quem é o pior. O irmão Branham às vezes falava também alguma coisa assim, mas ele falava assim de uma forma esporádica e já ia para frente, não é? Não ficava ali perdendo o tempo da pregação da palavra falando em política, né? Se esse é melhor do que aquele, porque isso até mesmo porque as pessoas têm direito, não é? Civil, não é? Direito civil de votar em quem ela desejar, não é certo? E então, se você começar a polarizar na igreja a questão da política, você vai dividir o seu povo. A gente vai dividir o povo da gente. E nós interessamos que o nosso povo esteja unido na fé. Então, cada um vota conforme sua consciência e depois colhe as consequências do seu voto, né? Porque cada país tem o governo que elegeu e que mereceu, não é? Não é assim? Quer dizer, nós temos o governo
Aqui, por exemplo, no Brasil, nós temos os nossos governantes, os quais a maioria elegeu por causa de ser a democracia. Às vezes você diria, mas eu não votei, não é? Não votou, mas você faz parte da massa, né, do país. Então, como é uma democracia, a maioria votou, então você também tem que arcar com as consequências, sejam elas boas ou ruins, não é? Mas de qualquer maneira, orar pelos reis, nós oramos, devemos orar pelos governos, porque se Deus quiser que ele tome uma certa atitude, independe do seu partido, independe da sua forma de governar, ele tem que obedecer a Deus, não é? Vamos para frente, senão a gente não lê a mensagem, não é certo? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso aqui é outro assunto interessante, né? Se nós não fôssemos ler a mensagem, nós teríamos mais tempo para isso, não é? Mas olha só isto aqui, verso 4. Aqui no verso 4 diz que Deus quer que todos os homens se salvem. E você sabe, e eu também sei, que nem todos os homens serão salvos. Então você pensa assim, você faz a seguinte pergunta, então a vontade de Deus nem sempre é cumprida? Nem sempre o que ele quer é cumprido, não é? Olha isto, porque, na verdade, ele dá o livre-arbítrio para o homem decidir se ele quer aceitar a salvação, se ele quer aceitar a graça de Deus, quer aceitar o evangelho ou não quer. Deus não salva as pessoas obrigatoriamente ou obrigadamente, não é? Então ele quer que todos os homens se salvem, mas ele deixa à mercê da pessoa para que escolha se a pessoa quer ser salvo, quer crer no evangelho dele, de Deus, ou não quer, né? Então é interessante prestar atenção nisso. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso aqui também é muito importante, porque num dia desses, nós estávamos num culto de oração na igreja, em Santa Bárbara do Oeste, não é? No tabernáculo de Santa Bárbara. E na hora da oração, nosso irmão José Paião estava dirigindo o culto e eu estava ajoelhado ali num canto ali, orando, né? Como todos estavam. E aí começou a me vir para mim essas inspirações ali. O Senhor Jesus Cristo foi um homem que viveu aqui na terra, como eu. Ele tinha cabeça, tronco e membros, como eu. Ele comia como eu e como você. Ele bebia água, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha sono, ele sentia dores, não é? Ele tinha emoções, como nós temos. Ele era um homem completamente homem. Só que ele também era completamente Deus, não é? Olha isto. Olhemos isto, não é? Ele era um ser humano igualzinho a nós, que dormia, andava, se cansava, se afatigava, tinha suor no seu rosto, tinha tudo igualzinho, né? E morou aqui nesta terra, foi morto, foi crucificado, porque às vezes alguém pode dizer assim, mas o pastor está falando uma coisa muito infantil. Não é infantil absolutamente, não é algo infantil, é algo tremendo isso. E depois o que aconteceu? Esse homem, Jesus, que era um homem, morreu, ressuscitou e subiu para o céu e eles o viram subindo para o céu. Isso não é tremendo? E hoje ele mora lá. É um homem que morou aqui na terra, chamado Jesus, que agora mora no céu. E eu estava orando e começou a me vir essa inspiração, falando, meu Deus, mas isso é uma coisa muito tremenda. Isso é algo tremendo demais da conta para nós pensarmos, para nós meditarmos e analisarmos, não é? E aí me veio essa escritura aqui, né? De 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5. Ah, então, ele é um homem que morou aqui. Se eu tivesse morado aqui na terra nos dias do Senhor Jesus Cristo,
eu tinha convivido com ele, como os outros conviveram. Se você tivesse morado aqui naquele tempo, você também teria convivido com ele, como um companheiro humano, natural, não é? E, no entanto, hoje ele mora no céu, está sentado à destra de Deus. Meus irmãos, estou ficando religioso já, né? Desculpa a minha expressão, né? Esse é o grande mistério da piedade, que São Paulo falou. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne e era o próprio Deus morando naquele homem. E hoje aquele homem mora lá no céu. Não é? Aí me veio essa escritura aqui, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E tem uma outra escritura, foi São Paulo que disse, ele disse assim, não, foi São João que disse nas suas cartas, né? Ele disse assim, todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Então isso é tremendo, não é? Então, mas vamos para frente por causa do nosso tempo aqui, né? O qual, então, é Jesus Cristo, homem, que é o mediador entre Deus e os homens, porque ele tinha que sentir tudo o que eu sinto, ele tinha que passar por todas as tentações que você passa, para ele poder interceder por nós, para poder mediar por nós as nossas causas, as nossas fraquezas, as nossas falhas, né? Então, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Vamos para frente aqui. Para o que, abre parênteses, né? Digo a verdade em Cristo, não minto, fecha o parêntese. Fui, então agora ele está falando de si próprio. São Paulo está dando um testemunho de si próprio, né? Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha que confiança, não é? Que convicção que São Paulo tinha. E na primeira carta aos Coríntios, ele escreveu assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é? Olha que convicção que ele tinha. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Então, isso aqui é outro ponto também que precisa ter um destaque, não é? Quero que os homens orem em todo lugar. Mas não é só na igreja? Não, em qualquer lugar. É na hora que vai almoçar no restaurante, né? Às vezes os crentes têm vergonha de orar no restaurante. Mas que coisa! Um crente ter vergonha de orar perto dos que não são crentes, eles é que deveriam ter vergonha de não orar na hora de comer. Não você que deveria ter vergonha de orar perto dos outros incrédulos. Não, você é mais nesse caso aí, não que humanamente falando, mas nesse caso a sua posição, a sua fé é mais que isso. Agradecer ao Senhor no restaurante e na rua, não é? Também pode orar. E dentro do ônibus, quando o ônibus estiver bem superlotado e você ficar pensando, e o coronavírus, com esse ônibus com 40 pessoas aqui, porque há uma incoerência, na verdade, nas questões relativas a isso, relacionadas a isso. Na igreja nós precisamos ter um distanciamento de 1,20 m no mínimo, um do outro. E no ônibus, que é responsabilidade das autoridades constituídas, não é? Então nós precisamos orar pelas autoridades para que tenham noção dessas coisas também. E no ônibus, no horário de pico, que o ônibus tem 40 pessoas ali dentro, cadê o distanciamento então de 1,5 m de uma pessoa e de outra, que um está pertinho do outro assim, em pé, não é? São incoerências. Aí às vezes a igreja é tida como um vilão.
não vai na igreja que é perigoso pegar coronavírus, não é? Isso são incoerências que acontecem. Não que nós estamos contra o distanciamento na igreja, nós estamos cumprindo as regras até por consciência. Mas não que a igreja seja o vilão. Qualquer coisa não pode ir na igreja porque é perigoso contrair, se positivar com o coronavírus, não é? São incoerências, falta de inteligência, na verdade, para fazer que são feitas, não é? Bom, vamos para frente aqui. Já lemos aqui, então tem que orar dentro do ônibus. Na hora que você entrar dentro do ônibus, você ora, mas ora alto, viu? Não fica cochichando só orando em espírito. Vamos ver se você tem coragem, não é? Você que é crente. Entra lá no ônibus, pega assim no corrimão e fala: Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento eu peço que o Senhor me guarde aqui, meu Deus, dos males, da infecção com esse maldito demônio chamado Covid-19. Quero ver se você tem essa coragem. Né? Aleluia. Vamos para frente? Vamos, né? Então aqui, né? Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Esse aqui é o versículo 9, não é? Vamos ter que parar aqui também. O que se há de fazer, né? Já que nós estamos... Esse culto não é só para preencher tempo, não. Esse culto aqui é para nós aprendermos as coisas reais de Deus, as infalíveis realidades do Deus vivo, não é? Então aqui diz: do mesmo modo que as mulheres se ataviem em traje honesto. O que é traje honesto? Na verdade, né? Na mentalidade de cada um de nós, o que é um traje honesto? Um traje honesto é um traje que não seja um traje provocante, porque a mulher, ela foi feita para provocar desejos no homem. Essa é a realidade, não é? Então, se uma mulher ela se traja muito assim indecentemente, se a sua roupa no seu corpo está muito escassa, ela é um instrumento de provocação para os homens. E quando o homem olha naquele corpo quase desnudo, com uma blusinha assim bem tecotada, uma alcinha, né? Tudo aqui assim parecendo, e curtinha, às vezes parece um pouco da parte do abdômen também, não é? E tal, e um short curtinho. Essa mulher está sendo um instrumento de adultério, de iniquidade. Ela está provocando os homens que cobiçam, porque o demônio entra neles por causa da natureza, ele se apodera da natureza humana, da natureza masculina, né? Ele se apodera, o demônio se apodera, e aí ela torna-se um instrumento de cobiça, e esse homem adultera, porque o profeta disse, o irmão Brana disse isto, que se um homem, a Bíblia disse, né, que se um homem olhar para uma mulher e a cobiçar no seu coração, ele já adulterou com ela, não precisa ir para a cama, deitar na cama com ela, ele já adulterou com ela. E o profeta irmão Brana diz que quando a mulher anda dessa forma vestida, então ela está sendo um instrumento de cobiça e, consequentemente, os homens, e pior que não é um só, né? Os homens estão adulterando com ela e ela está sendo culpada e ambos responderão por adultério. Tá vendo por que o traje tem que ser honesto? Aí você diz, mas então o que é honesto? Nos dias de São Paulo, os trajes honestos eram de uma forma. E depois eu vou citar isso aqui também. E agora, nos nossos dias, o traje honesto é de outra forma. Inclusive, ele vai falar da trança. Aí alguém pergunta assim, então não pode ir de trança na igreja, não é? Bom, primeiro, quem trança cabelo é quem tem cabelo comprido, não é certo? Porque cabelo curto não dá para trançar. Cabelo laome aqui, assim, bom, esse corte não existe mais, esse nome aí, né? Mas nós tivemos um pastor, isso lá para os anos 60, não é? Nós tivemos um pastor da Assembleia de Deus, ele era um homem muito enérgico, muito rígido com os costumes da igreja, com as doutrinas, né? E ele falava assim, que as mulheres vestiam aquela saia muito curtinha, né? E apertadinha, e curta e apertada, né? Que parecia chamava até de tubinho, né? Um retinho assim, não tinha roda, né? Muito estreita. E na hora de subir no ônibus,
Ele falou assim que elas davam uns pulinhos assim, né? Porque não dava para erguer a perna, a saia não deixava, né? Muito estreita, então não dava para erguer a perna para poder subir no degrau. E ele disse que ela dava. Aí ele falava assim, e aí ela corta o cabelo no estilo lá diabo, porque era estilo lá homem, né? Os velhos antigos se lembram disso, né? Do cabelo lá homem, né? Quando começou assim a proliferar a moda de cabelo cortado, né? Lá para trás, então ele não dizia lá homem, ele falava assim, ela corta o cabelo no estilo lá diabo e depois sobe no ônibus dando pulinho assim, porque não dá para dar o passo. Isso não é roupa honesta, claro, não é traje honesto, não é? Agora vamos olhar o outro lado um pouco, porque ele disse aqui, quer ver, ó, com pudor e modéstia. Então primeiro ele falou traje honesto, depois ele diz com pudor e modéstia, porque aí vem o outro lado. Olha isto, presta atenção nisso, vem o outro lado. As mulheres que vão para a igreja, mas dentro delas também tem um espírito ruim, porque é o espírito de orgulho, espírito de ostentação. Aí veste aquelas roupas muito caras, bem compridas, pelo meio da canela mais ou menos, não é? Então, e aí vão para a igreja muito bem trajadas, vestidos roupas caras, para ostentar, fazer uma ostentação. Isso também é o que ele disse aqui, ó. Não com modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, quer dizer, caríssimos demais. É outro demônio que entra nas pessoas também. Se não cai de um lado, no nudismo, cai do outro. Por isso que nós precisamos ter o Espírito Santo, senão você cai de um lado ou do outro. De todo jeito está sendo fisgado, ou fisgada, não é? Os homens e as mulheres. Agora, deixa eu ver uma coisa aqui. Mas convém que as mulheres façam profissão de servir a Deus como boas, com boas obras. Aí não vem só a questão do traje, mas também a questão das obras. E eu observei um detalhe aqui. São Paulo não falou nada aqui, nessa escritura do capítulo 2 de 1 Timóteo, ele não falou nada dos trajes dos homens, não é? Você reparou isso? Ele não falou nada dos trajes dos homens. Bom, então vamos falar primeiro da trança aqui, né? Por que que ele disse que não era para usar trança? Porque lá no seu tempo, no tempo de Paulo, as prostitutas usavam cabelo comprido, não é? Até elas usavam cabelo comprido, mas elas trançavam os seus cabelos para serem distinguidas das mulheres, damas, donas de casa, mãe de família. Então, para que elas se distinguissem, né, fossem distinguidas das mulheres honestas, corretas, então elas trançavam o cabelo. Hoje não é assim, né? Por isso que alguém diria, mas então não pode ir de trança na igreja? Não, mas hoje em dia as prostitutas cortam o cabelo, né? Na maioria, né? Realmente. Geralmente, na maioria, elas cortam o cabelo. Então, era diferente a questão do costume, porque lá, para distinguir-se das que eram honestas, elas trançavam o cabelo. Então, São Paulo disse que elas sejam honestas, se trajem não com vestidos muito caros, e honestamente, decentemente, né? Mas, como convém às mulheres que fazem profissão de fé e servir a Deus em boas obras. E aí, então, não usando trança, aí vamos voltar agora na questão do traje do homem, não é? Então, São Paulo não falou, né? Só falou da mulher, que era para ela ter cuidado. Mas os homens também precisam ter cuidados, né? Nos seus trajes. Por exemplo, é decente? Deixa eu fazer uma pergunta e cada um que responda para si mesmo, né? É decente que um irmão, um homem, vá na igreja, por exemplo, vestido de bermuda ou com short, né? Porque short quer dizer curto. A palavra short, né? Quer dizer curto. Então, é decente você ir na igreja com um short, o homem,
uma camiseta cavada, uma camisetona cavada assim, uma camiseta com um desenho assim, esqueci agora a expressão, né? Um desenho, me fugiu a expressão da memória agora aqui, um desenho feio, né? Ou um letreiro em inglês, que às vezes você nem sabe o que está escrito no letreiro, é decente? Agora, se a pessoa não é cristã, e é mundana, está na rua, está perdida no mundanismo, nos vícios, no pecado, de repente passa em frente à igreja, vê a igreja cantando aquele hino bonito, que canta mesmo bonito na igreja, né? E atrai a pessoa a entrar ali, é outra coisa. Você não vai proibir a pessoa de entrar na igreja daquele jeito, porque ele está querendo se salvar. Ele está procurando o caminho para ele, aí é diferente, né? Mas depois que a pessoa já é convertida, seria decente? Não, não seria. Então, quer dizer, ele não falou, por que que ele não falou? Como ele falou da trança, né? Porque da trança, o costume lá era as prostitutas trançarem os cabelos delas. Agora, os homens não tinham esse costume, então se eles usassem aqueles calções, mas eles tinham um manto por cima, ali, que eles geralmente usavam aqueles mantos, né? Como os judeus usavam, e era o costume da época. Então, não era necessário que se corrigisse os homens, porque já não existia esse costume de sair na rua assim, de qualquer forma, vestido indecentemente, né? Porque também provoca. Se nós dissermos que um homem vestido assim, seminu na rua, né, muito exposto, principalmente aquele que vai na academia, jovem, fica musculoso, fica forte, né, bombado, como diz, aí sai pra rua com aquela camiseta, ou sem camiseta mesmo, né, que ele sai pra rua assim, né. Quer dizer, aí sim, se São Paulo vivesse hoje, ele ia falar a mesma coisa também para os homens. E vocês, homens, andem decentemente nas ruas, né. Então é isso. Mas vamos aqui, senão vai acabar nosso tempo todo aqui. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, verso 11 e verso 12, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado. A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Então olha aqui, vamos ver quantos pontos ele mostrou aqui. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, então se ela quiser ser mãe. Segundo ponto, com modéstia, na fé, modéstia, fé, no amor e na santificação. Então vamos aqui agora um pouco. Ele disse, eu não permito que a mulher ensine e use de autoridade, não é? E em outra parte ele disse que ela deve estar calada na igreja. Estar calada na igreja não significa que uma mulher não possa nem abrir a boca na igreja. Ela pode, claro. Ela pode cantar, né? E se ela precisar falar alguma coisa, dar um testemunho, ela também pode. Não é proibido, expressamente proibido que uma irmã dê um testemunho na igreja. O que ela não pode é receber aquela unção maligna de um espírito de que ela é uma pregadora, de que ela é uma pastora. Na Bíblia não tem pastora, vocês têm que saber disso, tem que lembrar isto. Quem já sabe, sabe. Quem não sabe, fique sabendo. Na Bíblia não existe pastora, não existe bispa. Olha que nome esquisito, bispa, né? Existe bispo, pastor. Então, esse ministério ficou exclusivamente para os homens. E é Bíblia. Ou então a nossa Bíblia não tem mais valor. Nós não temos uma Bíblia diferente. Tem que ser a mesma de sempre, não é? Então, como é que faz? Pula a leitura, não lê essa leitura nunca na igreja, não é? Como é que faz isso? Ou lê e dá uma interpretação. Na verdade, não adianta nada. A Bíblia é Bíblia todo o tempo. É assim mesmo. Tem que ser assim mesmo, toda a vida. A palavra de Deus pode passar os céus e a terra, mas a palavra permanece sendo a mesma, né? Então,
ela não pode ensinar na igreja, mas ela pode cantar, ela pode testificar, se for o caso. Não é que ela tem que ficar com a boca fechada, senão não podia cantar também, nem em coral, e nem um hino especial, e nem nada. Não é assim, não é? Claro, não é nesse extremo assim. Mas aí vem aqui, salvar-se-á dando à luz filhos, outra coisa. Então quer dizer que toda mulher que dá à luz filhos é salva? Também não é assim. Não é a questão de dar à luz filhos que vai salvá-la, mas isso faz parte de um conjunto de regras que São Paulo ditou aqui. Então, porque tem mulher que não quer ser mãe, esse é o problema. E elas, às vezes, adotam criar um cachorrinho. E ela vai no mercado, leva o cachorrinho assim no colo, como se fosse um bebê, né? O cachorrinho. É porque ela tem instinto de mãe e ela não quer ser mãe, ou talvez não possa ser também, não é? Não vamos também ser tão, assim, extremistas em nosso julgamento. Pode ser que tenha alguma mulher que não possa ser mãe por algum motivo de saúde, por alguma coisa assim, não é? Mas, geralmente, quando ela não quer ser mãe, então, aí é que mora o perigo. Aí é que é a questão. Aí ela arruma um cachorrinho, porque o instinto de mãe está nela, como mulher, e vai para a rua, leva no carro o cachorrinho, né? E trata como se fosse um bebê. Então, esse é uma das exigências bíblicas. Mas isso não quer dizer que toda mulher que dá à luz vai para o céu, é salva, não é assim, né? Segundo, se permanecer com modéstia, ser humilde, modesta, né? Singela, sem orgulho, sem aquela empáfia que muitas vezes existe não só na mulher, mas também no homem, não é? Aquela empáfia assim de querer achar que é mais do que qualquer coisa. Ninguém é mais do que nada, na verdade. Nós não somos mais que nada. A verdade é essa, o homem não é mais que ninguém, e ninguém é um sinônimo de pessoa, não é? Mas nada é sinônimo de qualquer coisa. Nós não somos mais que nada. Se existe alguma coisa boa em nós, é Deus, é de Deus. Se existe alguma coisa boa em você, ela é de Deus, não é sua, não é nossa, né? Mas então ela tem que permanecer com modéstia. Aí vem, na fé, agora a coisa não é só ser mãe, mas tem que permanecer com modéstia na fé, no amor, que é um amor de Deus, amor, né? Não é só amor pelo filhinho, porque ter amor pelo filho é a coisa mais natural que tem, ué. Você ter amor pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu pai, não é? Pelo seu irmão, isso é a coisa mais natural do mundo. Mas ter amor indistintamente em favor de qualquer pessoa, amor de Deus. Quando a gente tem amor no coração, é Deus morando no coração da gente. É isso, não é? Então, se permanecer com modéstia, na fé, que a fé faz, correlaciona aqui com a Bíblia, com as Escrituras, com a igreja, né? Que você vai, que você congrega, na fé, no amor e na santificação. É isso. Santificação é o nosso exterior que demonstra isso, é a santificação, não é? E o modo de se vestir, o modo de falar, o modo de se portar, o modo de tratar as pessoas. Então, por que nós vamos na igreja? Por que nós cultuamos? Nós vamos aos cultos, a gente canta, a gente ora, depois a gente tem um tempo maior que é dedicado à palavra, porque nós temos que ouvir a palavra constantemente para aprendermos a nossa vida cristã, para sermos corrigidos cada dia. Não é somente os membros, os leigos, o pastor, desde o púlpito até a porta lá. Todos nós temos que estar todos os dias ali, aprendendo do Espírito Santo e da palavra aquilo que devemos ser, né? Então, no caso aqui da mulher, é isso. Mas agora nós vamos, chegou no final aqui, né? Santificação também não é só para a mulher, não. Santificação para os homens também, para nós todos, para o povo de Deus, de um modo geral, não é? Amém. Glória a Deus. Então, aqui nós estamos parados e nós vamos andar só um pouquinho aqui, porque já estamos lá no
46 minutos, né? Já de culto, então vai dar para ir só um pouquinho. Mas vamos aqui um pouquinho na obra-prima enquanto o tempo nos permitir, né? 186. Eu tenho 7 minutos, bom, quase que empatou aqui, porque nós temos 14 ali, né? O irmão Bruno disse que só tinha 7 aqui. Mas vamos aqui. Eu tenho 7 minutos para lhes contar algo que aconteceu antes de ontem, para sairmos em tempo. 3 de julho. Eu estava aqui assentado no centro, aqui no shopping center, bem aqui perto de nós. Eu já estive em Pig Alley, em Roma, na França, e já estive na cidade de Nova York, em Los Angeles, mas o grupo mais imundo de mulheres que já vi em minha vida está em Jeffersonville, Indiana. Eu pensei, que coisa interessante, né, isso aqui, porque o profeta que saiu para falar, que veio para trazer a mensagem do arrebatamento, a mensagem de restauração para o mundo inteiro, saiu de Jeffersonville, né, estado de Indiana, nos Estados Unidos da América do Norte. E ele disse aqui que as mulheres, o grupo mais imundo que existia, estava em Jeffersonville. Parece um paradoxo, né? Alguém podia dizer assim, por que esse profeta não converteu essa gente, né? Já que ele era o profeta que converteria os filhos ao coração dos pais, os corações dos filhos de Deus, né? Então por quê? Certamente porque não eram convertíveis, né? Não era para serem convertidos pela mensagem dele, porque a mensagem tem um endereço certo, você sabia? A mensagem de Malaquias 4 tem um endereço certo. O endereço certo para a mensagem do profeta de Malaquias 4 é o seu coração, é o meu coração. Os outros não se convertem, porque não foi endereçado para eles, não foi enviado para eles, né? Então, mas vamos aqui, né? Está o grupo mais, como é que ele falou mesmo aqui atrás? O grupo mais imundo de mulheres que já vi em minha vida está em Jeffersonville, Indiana. Eu nunca vi tanta podridão e imundície em minha vida como eu vejo no meio dessas pessoas. Eu estava sentado ali até que o meu coração doía. E o Senhor me havia me dado uma visão. Agora, eu vou lhes contar a visão. Eu não sei se posso interpretá-la, mas eu vou contar a minha visão pela primeira vez. Então ele ainda não tinha contado, né? Pode ser que nós já até pregamos aqui sobre a visão dele, já lemos, porque as mensagens foram pregadas antes ou depois, então... Mas aqui nesta ele ia contar pela primeira vez. Eu fiquei em êxtase. E quando isso aconteceu, ali havia alguém comigo. Eu não via pessoa, era somente uma voz, né, que falava com ele. Tinha alguém com ele ali, mas ele não via pessoa nenhuma, ele só ouvia a voz. E eu olhei, eu olhei para mim e vi o mais bonito grupo de mulheres vestidas com roupas limpas que já vi em minha vida. Mas cada uma delas parecia que estava vestida diferente. Todas elas tinham cabelos longos e elas estavam mangas compridas e saias por diante, mulheres jovens. Elas pareciam como, eu diria, talvez ter uns 20 anos, né? Naturalmente, de idade. Então, veja bem, ele disse que elas tinham trajes diferentes nelas, né? Mas todas elas trajadas decentemente. Então, ele vai mostrar aqui que é por causa das nações diferentes, que ele estava numa visão, né? Então, por causa das nações diferentes de onde elas estavam ali, representando, os costumes das nações, mas todos decentes. Essa é a diferença, não é?
Agora, eu tenho a Bíblia aberta aqui diante de mim, veem? Eu só posso dizer o que eu vi. Se você diz, onde você está olhando? Estou olhando para o relógio. O que você está procurando? Estou procurando as pessoas, olhando para as pessoas. Para onde você está olhando? Estou olhando para a Bíblia. Isto é o que estou dizendo a verdade. Isto é o que eu vejo. Eu só posso dizer o que eu vi. Eu não sei o que isto, tudo sobre isto. Eu simplesmente tenho que lhes contar. Mas quando esta noiva, ela estava olhando bem em aquele que estava falando comigo, e eu de pé junto, seus olhos, ela era a mais limpa, os olhos da moça, da noiva, né? Ela era a mais limpa, as pessoas de aparência mais dócil que eu já vi em minha vida. Parecia que havia uns 12 ou mais somente. Eu não sei quantos estavam na frente, mas ali havia somente um grupo deles. E ela passou docilmente com uma melodia e seus olhos abertos, observando enquanto ela passava. Ela era linda. Eu olhei para ela e enquanto ela passava, ele disse, aquele naturalmente que falava com ele, né? Agora nós examinaremos, disse, esta é a noiva. Agora nós veremos as igrejas. Ele está dizendo assim, eu só posso falar o que eu vi. E, naturalmente, o que eu vi. Então, ele disse para ele, essa que passou aí, que é a coisa mais linda e mais dócil que se pôde ver, ou se pode, não é, ver, era a coisa mais linda. Agora ele disse, agora nós examinaremos, né, aqui, examinaremos, reticência, né, disse, esta é a noiva, agora nós veremos as igrejas. Era a visão. Não era ele que estava dizendo, era a visão, e ele que estava falando com ele disse-lhe isto. Agora veremos as igrejas, e elas vieram. E eu as observei chegando, e quando elas chegaram, cada uma parecia pior que a outra. Agora, pode ser, meu irmão, minha irmã, que você não acredite. Se você não acreditar, nós lamentaríamos, porque ninguém pode fazer alguém acreditar a não ser que o Espírito Santo convença a pessoa em crer. Eu acreditei, eu criei nisto, não é? Você também pode crer, mas pode também não crer. E se não crer, não há nada que nós possamos fazer, a menos que o Espírito Santo faça qualquer coisa, não é? Então, uma era pior que a outra. Eu nunca vi um grupo tão imundo em minha vida. E quando ele disse o próximo, eu ouvi um barulho, e isso disse próximo, quer dizer, chamou próximo, pode entrar o próximo, por exemplo, né? Disse, aqui vem o grupo americano. Então ele estava vendo os grupos que vinham das nações diferentes. Primeiro passou a noiva, que era a coisa mais dócil que ele podia ver, que já havia visto. Agora ele disse, agora vem o próximo. Aí começou a vir as igrejas que não eram a noiva. Porque nós já estudamos isso aqui bastante para trás aqui na mensagem, que a noiva é tirada da igreja porque ela é a semente. A igreja é a casca que trouxe a semente, né? Bom, agora eu sou americano, mas isso simplesmente me deixou doente. Eu não sou o suficiente eloquente para uma audiência mista dizer o que estava acontecendo. Quer dizer, eu não tenho palavras sábias, né? Não consigo achar palavras, que ele quer dizer, né? Vocês terão que ler entre linhas. Ele não podia falar explicitamente, ele ia falar entre linhas. Vocês terão que ler entre linhas. Mas quando
as mulheres estavam chegando, o líder delas era uma feiticeira. Olha isto, uma feiticeira, não é? Você que é espiritual, já leu a mensagem, você já sabe qual que é a feiticeira, que é líder delas, não é? O líder delas era uma feiticeira. Ela tinha um imenso nariz comprido e uma grande boca, que como as crianças veem aqueles desenhos animados, né, de feiticeiras, e todas elas estavam vestidas com alguma espécie de roupas curtas aqui, mas em cima simplesmente tinha uma tira que somente pequena, uma tira com cerca de meia polegada que levantava e ia ao redor delas assim. E cada mulher tinha algo de modo... Muitos de vocês, há anos atrás, costumavam recordem, quando cortávamos aqueles papel, vocês sabem, o jornal, para fazerem umas velhas franjas. Pega o papel assim, hoje eles têm papéis apropriados para isso, né? Para fazer aquelas... Cortava assim para ficar aquelas franjas, né? E o pior, que a hora está acabando ali, eu nem comecei aqui, não é? Quantos se recordam disso? Vocês sabem? Ora, eu acho que vocês usavam em carnavais, as pessoas que frequentavam o carnaval, né? Vocês usavam em carnavais. Vocês sabem, pendurados assim, papel franjados, laços de papel, elas seguravam algo assim embaixo delas, assim, segurando embaixo nelas, toda essa parte estava exposta. E cada uma tinha o cabelo bem curtinho. Então foi do jeito que o pastor tinha falado, né? Pastor Julinho, saudoso, né? Já é falecido há muitos anos, né? Então ele falava cabelo cortado a la diabo. Então era isso, né? Aqui. Então cabelo bem curtinho e coisas frisadas sobre tudo aquilo assim, cabelo cortado bem curtinho e cheias de maquilagem, não pareciam absolutamente nada a não ser prostitutas de rua. E elas estavam andando com esse papel, ele disse que elas estavam segurando esse papel franjado, assim, cortado de tirinhas, né? A gente via muito isso no circo, quando os meninos gostavam de ir no circo, né? Eu falo meninos de alguém que a gente conhece, né? Aqui, né? Queria ir no circo e não podia ir porque não tinha dinheiro, o pai não deixava, a mãe não deixava, e a gente às vezes subia na árvore para olhar pela fresta do pano, né? Porque não tinha dinheiro para entrar, e as mulheres lá dentro do circo estavam vestidas nessa condição, com aquela saia de tirinhas, né? Assim, né? Então, elas pareciam prostitutas de rua, e elas estavam andando com esse papel, e que vulgaridade! Agora, o papel era o que seguravam em suas frentes, mas quando elas passavam pela plataforma de inspeção atrás, como elas estavam agindo, eu pensei, é essa a igreja? Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Nós chegamos ao parágrafo 191. Agora, muitos certamente ficarão curiosos, se você não tem a mensagem em seu poder, né? Você ficará curioso, quem sabe no próximo culto nós poderemos dar prosseguimento aqui para terminarmos, então você não perde o próximo culto, não é? Será uma sequência então, para nós terminarmos aqui, ele relatando os detalhes sobre a sua visão, né? A última frase que ele falou aqui entre aspas, ele diz, quando eu vi esse grupo que pareciam prostitutas, liderados por uma feiticeira, né? Então ele disse, é esta a igreja? Ele pensou, não é? Aqui entre aspas. E você vai ver que Apocalipse 17, versículo 5, para completar a nossa pregação de hoje, né? Leia lá na sua Bíblia depois rapidinho, antes que você esqueça. Apocalipse 17, versículo 5.
Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo por mais este culto, ó Pai. E nós pedimos que o Espírito Santo amplie essas verdades nos corações das pessoas e que cada um seja salvo, cada um seja liberto, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Graças a Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Não esqueçam de clicar no símbolo de gostei, não é, de joia, e também inscrever no canal. E se você quiser, ative o sininho para receber as notificações. E querendo Deus, nós estamos com vocês todas as terças-feiras, no horário das 18h45, que são publicados os vídeos, e também aos sábados, no mesmo horário, 18h45. E todas as demais informações estão aí na descrição para vocês anotarem. Fiquem com Deus, fiquem na graça, não fiquem bravos comigo, mas fiquem agradecidos a Deus por nos ter mandado uma correção, porque a Bíblia disse que filho há que o pai não corrija. Mas se estivermos sem correção, estamos então sem disciplina e somos bastardos e não filhos. Mas nós somos filhos de Deus, por isso gostamos da correção. Fiquem com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.